bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, um podcast para você, advogado, que quer crescer, quer prosperar, quer ampliar seus horizontes, pegar os códigos aqui para você aplicar não só na sua advocacia, mas também na sua vida pessoal. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, um cara brabo, referência na área que ele atua. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você, agora você já sabe que é o momento do transbordo, para você se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Nós teremos conteúdos como esse aqui semanalmente para vocês acessarem essa frequência, para vocês pegarem os códigos e aplicarem na vida de vocês. E eu quero te pedir para curtir também esse vídeo, para que ele chegue no número maior de pessoas, e aí você vai fazer o transbordo mais poderoso, que é compartilhar com advogados que precisam receber essa mensagem, que estão lá estagnados na profissão, porque eu acredito que o que vocês vão ouvir aqui hoje vai virar uma chave poderosa aí dentro de vocês, para que vocês possam, às vezes, até trazer esse nicho de atuação. O cara que está aqui hoje, ele é uma referência nessa área, nós vamos falar muito sobre isso. Quero apresentar aqui meu irmão, Davi Leão, o brabo do direito da saúde, um cara nichado no direito dos autistas, e é uma honra te receber aqui, irmão. Fala um pouquinho aí, quem é Davi Leão, cumprimenta a turma aí, se apresenta para a galera, que se é possível alguém não conhecer esse cara, uma vez que ele é uma referência, uma grande referência nessa área de atuação. Fala um pouquinho de você, de onde que você veio, é o cara do Pará que está morando hoje em São Paulo. Pô, feliz demais de te receber, se apresenta aí para a galera. Feliz demais, Júlio. Primeiro, muito obrigado. Para mim é uma honra estar participando desse podcast com você. Você que é o nosso mentor, que nos direciona na profissão, que nos dá os códigos para que a gente possa prosperar na vida. Então, primeiro falar para todos e para você que é uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui com você. Mas já me apresentando um pouquinho, como o Júlio falou, eu me chamo Davi Leão, sou natural de Belém do Pará, mas hoje temos um domicílio profissional residencial na cidade de São Paulo e estamos aqui há algum tempo na advocacia, já vamos completar 10 anos esse ano na advocacia e pelo menos nos últimos anos atuando na área do direito da saúde, mais especificamente no direito dos autistas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, já vou adiantar aqui a nossa rede social, @DaviLeãoAdvogados. Segue lá que depois desse bate-papo aqui eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo e muito insight lá no nosso perfil. Pô, já segue o homem lá. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Davi para você seguir lá e acessar tudo que ele tem postado, você modelar esse cara, porque pô, a produção de conteúdo dele é sensacional. E, cara, é uma honra, irmão, te receber aqui. Eu sou um fanzaço seu. Pô, a gente tem visto o seu crescimento. O crescimento foi assustador. Se a gente fizer uma linha do tempo e metrificar o tanto que você cresceu desde quando a gente se conectou, pô, cara, fico muito feliz de ver seu crescimento. E me conta um pouquinho aí, cara, como é que surgiu o direito na sua vida? Como é que você foi parar na advocacia e por que do direito à saúde, né? Já que você é uma grande referência aí nessa área, né, tem conquistado o mercado e crescido cada vez mais. Conta um pouquinho para a turma. Perfeito. Então, Júlio, como eu falei, a gente está aí, eu estou na advocacia, vai fazer 10 anos esse ano. E para falar um pouquinho da minha história, eu acho que é importante começar. Eu passei 7 anos da minha vida como advogado associado dentro do escritório, trabalhando, né, para um outro escritório de advocacia, um escritório referência em Belém do Pará. E lá eu tive a oportunidade de crescer e de ver a advocacia como um todo num panorama geral. Era um escritório full service, um escritório que atendia desde a parte civil contratual até a parte ambiental, então é um escritório que passava por várias áreas do direito. E nesse período eu pude perceber que algumas coisas não faziam tão sentido para mim dentro daquelas áreas. E aí veio o start de querer se encontrar na advocacia. Então, a partir de um determinado momento, depois de aproximadamente 7 anos, né, advogando dentro de um escritório grande, eu entendi que tinha chegado o meu momento de procurar algo que fizesse sentido realmente como advogado, como profissional, como pessoa, e entregar algo por meio da nossa profissão que fizesse sentido tanto para mim quanto para a vida dos nossos clientes. E aí nasce o direito da saúde dentro do nosso ambiente, que o direito da saúde ele veio, eu digo sempre que eu não escolhi o direito da saúde, para falar a verdade, Júlio.
eu digo que o direito da saúde ele me escolheu. Porque como eu estava em busca de um propósito dentro da advocacia, e as primeiras oportunidades que eu vi dentro dessa área do direito da saúde, eu pude perceber que era um tipo de atuação, que era uma causa que gerava uma transformação diferente na vida das outras pessoas. Não que as outras áreas não gerem. A atuação criminal, a atuação ambiental, todos têm uma dor e vão ser transformados pela atuação do advogado. Mas o direito da saúde, eu posso dizer que é diferente. Então, o direito da saúde, eu digo sempre para todo mundo que ele me escolheu. Eu não escolhi, mas foi em busca de uma transformação, de um propósito que a gente se conectou. Cara, é muito interessante o que você está falando. Lá no escritório a gente tem saúde e nós temos o criminal, que, a meu ver, são as áreas com as maiores dores, né? Porque você fala da privação da liberdade, né? O cara que está privado de liberdade, ele está impedido de conviver, né, diariamente com seus entes queridos, né? E o cara da saúde, que está com problema de um plano de saúde, precisa de fazer um tratamento, ele pode morrer se ele não fizer. E eu já tive duas experiências, né, dois tipos de experiências, né, em várias oportunidades que foram conseguir uma absolvição, por exemplo, no tribunal do júri. O cara não vai cumprir uma pena que é uma pena altíssima, né, do crime em questão, e conseguir um tratamento médico para uma pessoa que estava para morrer. Cara, é muito bom você ter uma absolvição no júri, é muito top. Mas você conseguir o tratamento para quem, se não tiver acesso a esse tratamento, pode perder a vida, não existe nada que eu me deparasse até hoje no direito que trouxesse uma satisfação maior. E a saúde, de fato, ela tem essa nobreza, né? Você conseguir ajudar vidas, você conseguir levar transformação, você conseguir... cara, eu já tive casos no escritório do cliente chegar lá chorando e falar, doutor, eu vou morrer. Se eu não conseguir esse tratamento, eu vou morrer. E você colocar a equipe toda envolvida com a causa, né, com o propósito, vamos conseguir esse tratamento. E você conseguir... E teve um caso muito interessante, que a gente conseguiu uma liminar para uma cliente nossa que tinha um câncer agressivo. Pensa num câncer agressivo, com uma mutação muito agressiva. E a gente conseguiu para ela o medicamento. E aí lá na farmácia ela tirou uma fotinho com a sacola recebendo a medicação. Pô, não tem nada que pague isso, né? E aí é o que nós falamos sempre da advocacia com propósito, né? Que leva essa transformação. Muito top. Mas aqui, mas você não começou como advogado da saúde, né? Conta um pouquinho aí para a turma como é que foi a sua jornada. Porque você começou primeiro, você tem uma atuação interessante no criminal também, né? É verdade. É importante falar sobre esse ponto, porque... com um pouco da experiência que eu adquiri ao longo desse período, a advocacia criminal ela já era uma advocacia em que eu tinha, né, praxe no dia a dia, e a partir do momento que eu resolvo decidir andar sozinho, né, ser um advogado autônomo, abrindo meu próprio escritório, eu comecei no direito criminal. E aí lá eu conheci você, lá a gente começou a ter os primeiros contatos. E aí, assim como todos os pequenos começos, né, a gente recebe aqueles casos para trabalhar com liberdade, para fazer um habeas corpus, para trabalhar. Então, o direito criminal, ele realmente precede o direito da saúde. E ainda hoje nós temos essa área dentro do nosso escritório, trabalhamos, né, dentro dessa área do nosso escritório, mas o direito da saúde hoje é o nosso carro-chefe, é a nossa maior atuação. Então, o direito criminal, nós temos uma base também dentro do direito criminal, e o direito criminal, ele também, como você falou, ele tem até uma semelhança, né, Júlio? Porque, como você falou, são duas causas muito sensíveis, a liberdade e a saúde. Então, imagina coisas que são tão preciosas para o ser humano como a sua liberdade e a sua saúde. Então, o direito criminal, ele também é uma área que nós gostamos muito, que a gente atua também dentro do nosso escritório, e a gente pode também trocar muitas ideias, pegar muitos insights, e vai ser uma área que o escritório certamente vai também, né, continuar a explorar e desenvolver como próximo passo de crescimento. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre gestão, né, sobre o escritório, sobre esse crescimento, né, que é inevitável, cara. Você começa a crescer, você tem que organizar, né? E o que organiza o escritório é a gestão. Você trouxe uma informação aqui que é muito interessante, que é o fato de você ter ficado 7 anos no escritório, né? Hoje em dia a gente vê uma rotatividade muito grande, as pessoas não criam raízes, né? Chega uma pessoa, começa a fazer um estágio, fica 3 meses, 4 meses e quer ir para outro estágio, até ok, mas você vê advogados fazendo isso. O cara chega, fica 5 meses no escritório, sai,
aí depois vai para outro escritório, fica mais 5 meses. Ele não cria, não abre o próprio escritório e não cria raízes em um escritório para crescer lá dentro junto com o projeto. Você ficou 7 anos dentro de um escritório, né? Interessante isso, né? Isso eu hoje vivencio na prática, Júlio, porque hoje, como advogado gestor do meu negócio, o nosso escritório hoje tem 5 colaboradores, 5 advogados, e hoje eu vivencio um tanto quanto dessa realidade já no outro lado, numa outra posição. Mas é importante, eu acho que um fator interessante da gente destacar aqui é que as pessoas muitas vezes elas não sabem a realidade do que elas querem para a vida. Sim. Então, hoje o advogado, é importante que ele entenda o que eu quero para os meus próximos anos, a médio, a longo prazo. Então, hoje, às vezes, a gente vê muito advogado aventureiro, que ele vai passar 3 meses, vai passar por um processo seletivo, sim, e depois de 3 meses ele já vai abandonar aquela experiência, já vai tentar outra, e como você falou, não abre seu próprio escritório, fica... Então, por isso que é importante ter as referências, por isso que é importante ouvir podcasts como esse, ouvir pessoas que já fizeram o teste de não desistir, que para falar aqui algo para você, é até interessante, até um testemunho, se assim a gente pode dizer, logo no início da minha caminhada, né, nesse direito criminal e abrindo o nicho do direito da saúde, eu fiz uma ligação, fiz um contato com você e quase deixei de fazer o teste de não desistir. Porque naquele momento que as coisas ainda não tinham acontecido, depois de 90 dias, é o que a gente está falando aqui de advogados, sim, né? De pessoas, vale também para essa realidade. Então, para quem está começando, como um dia a gente começou lá atrás, né, 90 dias sem resultados, eu costumo dizer que o empreendedor que não tem resultado, ele não segura muito tempo. Então, o empreendedor precisa arriscar, o empreendedor precisa fazer o teste de não desistir, precisa ter resiliência, precisa ter referências e contar com a colaboração de pessoas que, naquele determinado momento, vão dar uma palavra e fazer todo sentido. E aqui, Júlio, fica até a minha gratidão pública a você, porque em determinado momento eu falei, Júlio, não vou aguentar, cara, 3 meses sem resultado, da visão, faço o MVP, faço o teste de não desistir, que daqui a pouco vem o primeiro, vem o segundo e vem o 100º, e a gente já passou desse número e continua crescendo. Então, fica essa lição, né? Fica esse insight para advogados que querem começar uma carreira no escritório de advocacia e que se disponham realmente a aprender, a fazer o teste de não desistir nos primeiros meses. Para o advogado empreendedor, que vai se arriscar a também fazer o teste de não desistir, a começar, continuar e terminar aquele processo, fazendo o MVP. Então, isso é muito importante. Eu queria destacar isso aqui para o nosso bate-papo. Que honra, cara. Eu fico muito feliz de ter acompanhado o início, né? E hoje ver você como uma referência é um motivo de grande alegria, né? Porque a gente sabe que a jornada não é fácil, né? A gente romantiza demais, né? Não é fácil, mas ela pode ser simples, né? E como que você transforma uma jornada em uma jornada mais simples? Acessando a instrução, a ambiência, a network, se conectando com novas pessoas, desenvolvendo resiliência, né? Porque, cara, imagina você ficar 90 dias sem fechar um contrato. Você fala, pô, isso não é para mim, vou voltar para o escritório que eu estava, vou buscar uma nova oportunidade em outro escritório. Se você tivesse desistido, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Você não teria se tornado uma grande referência na advocacia, no direito da saúde e, sobretudo, no direito dos autistas, como você tem se tornado, né? E é muito engraçado que você tocou em 2 pontos. A visão da perspectiva do advogado que trabalha dentro de um escritório e da perspectiva do advogado que vai empreender. Às vezes o advogado, você abre um processo seletivo, o cara vem para o seu escritório e ele quer, no outro dia, já ser sócio. E não é assim que funciona. Tem toda uma jornada, tem todo um processo para o cara percorrer, né, um caminho para ele percorrer, para ele crescer, né? Então, um plano de carreira. E o cara, ele é aquele famoso nasceu de 6 meses, né? Quer entrar no seu escritório, já quer ter um maior salário. E não é assim. Você tem que ser resiliente, você tem que gerar valor. Porque eu costumo dizer o seguinte, o que você recebe é fruto do que você entrega. Se você está no escritório e cresce, é porque você tem entregado muito. E hoje em dia, qual que é o cenário que nós temos visto? Você tem pessoas dentro do seu ecossistema que querem fazer o cara crachar, né? De 8 às 18 tá tudo bem, não quer entregar mais.
Quando eu falo isso, a gente não quer escravizar pessoas, muito pelo contrário, mas você só vai receber aquilo que você entrega. Quanto mais você entrega, mais você cresce. Eu tô com uma... Se ela nos assistir, ela vai já saber, né? Tô com uma colaboradora que chegou recentemente e ela fez uma semana, fez a segunda, é a segunda semana que ela tá com a gente. E, cara, eu tô assustado, velho. Assustado com a entrega dela. Então, é natural que ela vá encurtar o caminho de crescimento do escritório. Por quê? Porque ela está entregando muito. Então, você que começou agora no escritório de advocacia, coloque energia. Seja resiliente, faça o teste de não desistir, gere valor, porque você vai crescer. A não ser que o escritório não te dê essa condição de crescer. E você que quer advogar, seja resiliente. O Davi, hoje, para ser essa referência que ele é no direito da saúde, e eu não estou exagerando, não estou falando só aquele caminho com a gente, não. De fato, ele é. Você vai entrar aí na descrição, vai pegar o Instagram dele, Davi Leão Advogados, e vai procurar, e você vai ver o que eu estou falando. O cara é estourado, né? Estourado, cresceu muito. Mas para ele chegar até esse nível, ele teve que suportar os 90 dias sem contrato nenhum, sem nenhum fechamento de contrato. Então a resiliência ela é importante para você chegar, né, no próximo nível. Né? Todo mundo quer crescer, mas ninguém quer suportar o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Né? Então, pô, sua história ela me cativa por conta disso. Né? Eu vi que você foi resiliente e hoje você colhe os frutos das decisões que você tomou lá atrás, de suportar o processo, de investir em instrução, de caminhar com a gente que está fazendo, né? Hoje você saiu lá do Pará, né? E está morando em São Paulo. Fala um pouquinho para a gente, como é que tem sido a adaptação lá? E o projeto? Tem projeto para sede física em São Paulo? Como é que é isso aí? Antes de falar disso, Júlio, só para não perder essa parte final da nossa conversa, é exatamente isso, geração de valor. Hoje eu entendo algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Para a gente receber alguma coisa, a gente precisa gerar valor primeiro. Então, nós, enquanto advogados, e determinar, como a gente está falando aqui de modo geral, seja colaborador, seja sócio, tem gente que chega no escritório e quer ser sócio sem gerar valor, sem ganhar confiança, sem passar pelo processo. Então, a gente precisa entender que é gerando valor para que depois a gente possa colher alguma coisa. Então, foi importante você falar nisso, porque foi ouvindo também muito a sua mensagem, né, que a gente conseguiu passar por esse processo, entender que tinha que fazer o teste de não desistir, entender que só vive um propósito quem suporta o processo, que a gente conseguiu, né, passar por essa fase, passar por essa etapa, e hoje está vivendo realmente uma outra experiência, e hoje está podendo desfrutar, né, de um período melhor, com uma autoridade já construída no digital. Então, isso é muito importante. Fica esse recado para quem está nos vendo, nos ouvindo. A geração de valor. A gente precisa gerar valor. Mas quanto à adaptação, cara, para a gente tem sido muito fácil, tem sido muito prazeroso. São Paulo já era um local que estava na nossa lista de sonhos. Já estava no nosso coração há muito tempo. E as coisas foram com o tempo realmente se encaminhando de forma intencional também para que a gente fizesse essa transição, uma transição com segurança também, para que isso é importante também, ninguém precisa e deve ser. Eu sempre gosto de usar uma analogia. Se você está vivendo um projeto, se você tem um projeto na sua vida, quer viver, você não vai pegar, você tem uma ponte aqui que ela está pavimentada. Você não vai implodir essa ponte para caminhar numa outra. Então, você vai começar a construir uma outra ponte e quando essa ponte estiver toda pavimentada, você pode abrir mão dessa e trilhar por outra. Então, essa transição nós fomos fazendo também, entendendo o processo, entendendo o momento, colocando também as nossas expectativas claras com relação a isso, e tem sido muito bom, tem sido um tempo muito prazeroso. Nós temos expectativas de ainda esse ano abrir a sede física do nosso escritório em São Paulo. Hoje a gente conta com 5 colaboradores em home office, mas a partir do segundo semestre essa realidade vai mudar, porque a gente está com um projeto de expansão para o escritório, assim como abranger, né, outras áreas também dentro do nosso escritório. Então, essa transição tem sido muito boa, tem sido um tempo muito bom, a conexão com outras pessoas também, o ambiente muda também, o ambiente grande centro. Exatamente, o ambiente é extremamente favorável até para dar esse input, né, gerar ainda mais, né, essa conexão
e essa ativação aí do nosso crescimento. Então tem sido muito bom. Top. O Davi, quando ele fala a gente, ele também se refere à esposa, né? Lorena, um abraço para você, a gente está sentindo sua falta aqui. Era para você estar aqui sentada nessa cadeirinha aqui, a gente ter esse momento juntos, porque a Lorena também tem uma participação muito importante nesse crescimento, né? Sua esposa, sua fiel escudeira que está lá ladeando com você, né? Superando todas essas adversidades, para hoje estar contigo aí vivendo esse momento tão sensacional que vocês estão vivendo. Me fala um pouquinho como é que é isso, trabalhar juntos, né? Vocês que aí são casados, vocês têm duas sociedades, né? A sociedade conjugal e a empresarial. Como é que é isso aí? Para a galera que pensa um dia em empreender com a família, né? Com a esposa, com o esposo. Olha, Júlio, eu acho que talvez muitas pessoas já ouviram falar essa frase: trabalhar ou ser sócio de esposo não dá certo, de marido e mulher não dá certo. Eu posso dizer para você que eu discordo e discordo com um certo know-how, porque a gente vive isso na prática. Então, se tem uma pessoa que é boa para ser o seu sócio ou a sua sócia, é a sua esposa, que é alguém que compartilha a vida com você, sim, compartilha os sonhos, compartilha os projetos. E eu vou dizer aqui, ela está nos ouvindo, sem a Lorena eu não seria nada, eu realmente não seria nada. Porque nesse momento também de não fazer, de fazer o teste de não desistir, se eu não tivesse o apoio dela, o apoio emocional, o apoio ali lado a lado, né? Como sócio mesmo, como sócio que às vezes não são cônjuges, precisam fazer, né? Sim. Precisa ter esse apoio, essa resiliência e falar, não, vamos lá, vai dar certo, eu tô com você, a coisa vai acontecer, vai mudar. Então, um pouco da minha experiência, um pouco do meu know-how, trabalhar com ela, ser sócio dela, não só na vida conjugal, mas dentro do nosso escritório, tem sido assim um aprendizado, uma experiência maravilhosa. E o mais interessante de tudo isso é que a gente caminha alinhado, sim, que a gente caminha para o mesmo objetivo, a gente caminha com a mesma fé, a gente caminha com o mesmo projeto, a gente caminha no mesmo propósito, e assim, é um dando apoio para o outro, um levantando o outro quando há ali um período difícil. E tem uma própria passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala que a corda de 3 dobras ela não rompe de forma fácil. Então, é um pouco disso que a gente vive, né? A gente vive essa realidade, essa união. E ser sócio dela, para mim, tem sido maravilhoso. Ela cuida da parte... De verdade, eu não me preocupo, ela cuida da parte administrativa, da gestão do escritório, da gestão financeira. Eu toco toda a parte operacional, sim, e o marketing, sim, do escritório. Então tem sido muito bom para a gente, realmente a gente se enxerga, Júlio, como um time. Top. E como um time, todos ganham, todos perdem, todos passam por momentos difíceis, não tem acusação e nem transferência de responsabilidade. Eu falo sempre para ela, nós somos um time. E aí, dentro de uma transformação ali que nós fizemos no nosso, depois da mentoria, depois de entrar para o Maximind, no nosso plano de sonhos, né? No nosso mapa de sonhos, está lá a ponte estaiada representando a cidade de São Paulo. Então esse foi o primeiro que já demos o check, e aí agora tem os outros. Então, com relação à sociedade, poder desfrutar, né, e trabalhar com ela, ter a Lorena como minha esposa e sócia, tem sido muito bom, tem sido maravilhoso. Cara, eu vivo muito isso também, né? Eu trouxe a Juana, fisioterapeuta de formação, mas eu vi a necessidade de trazer uma pessoa de confiança para lidar com questões administrativas e financeiras. Pô, o financeiro do seu escritório, é difícil você ter uma pessoa que não seja de confiança. E quem é a pessoa que você mais confia na vida? Sua esposa, seu cônjuge. Né? Tá com você nos momentos bons, nos momentos ruins, não tão bons assim. Então eu trouxe a Romana para o time e dá super certo, porque ela faz toda a parte que eu não tenho toda essa habilidade para fazer, porque a mulher é mais detalhista, né? A mulher, ela vai lá e já faz tudo. Quando eu assusto, ela já entregou o serviço, né? Então é muito bom. E ter a família, né, cara? Eu costumo dizer, e é uma tecla que eu bato pesado, que é a seguinte: não adianta você faturar milhões no seu escritório e ter uma família ferrada, né? Não existe negócio bem sucedido com uma família destruída, porque as pessoas confundem, né, o conceito de ser bem sucedido. Eles atribuem apenas ao aspecto financeiro. E não é, velho. Você pode ser... Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem muita grana, mas a família tá destruída, os relacionamentos não são bons. Então, quando você traz uma pessoa de confiança, que é o seu cônjuge, né, uma só carne, né, com você,
cara, não tem como você não crescer, né, velho? Os dois vão colocar energia, os dois estão caminhando para o mesmo lado. É por isso que eu tive esse projeto de colocar o cônjuge para estar com a gente, né, para pegar a frequência, a mesma ambiência, justamente para alinhar a expectativa, né, e todo mundo crescer. Pô, mas é bem legal, eu sou fã demais da história de vocês, né? E isso é importante para todos os projetos de vida, né? Porque quando você alinha isso com seu cônjuge também dentro do negócio, e aqui a gente falando do escritório de advocacia, você vende o projeto para ele e faz entender que esse é um projeto familiar. Sim, exato. Não é o meu projeto, não é o projeto do Davi enquanto advogado ou da Lorena enquanto gestora comercial do escritório. É o projeto familiar, é o projeto da família, é um projeto que vai além, que para ser bem sucedido, como você falou, não depende só de grana, do sucesso financeiro. Depende da família, dos filhos, da esposa e de toda a família estar realmente envolvida naquele projeto, crescendo nesse projeto. Então é sensacional isso. Eu posso discordar das pessoas que falam que não dá certo sociedade com a esposa. Dá certo sim. Eu discordo, que dá muito certo. Cara, é uma sinergia que você tem, porque na verdade você já tem uma aliança, você já tem uma sociedade, né? Uma sociedade conjugal, né? E você traz seu cônjuge para o projeto, igual a gente está numa fase agora com a Mariana pequenininha, a Juana está lá mais colocando energia, né? Faz as coisas do escritório, mas ela está colocando mais energia nos cuidados da Mariana, acompanhamento, né? Mas a ideia é que ela não volte mais para a fisioterapia e fique full no escritório, trabalhando e colocando toda a energia dela lá. Justamente porque eu entendo que a família unida nesse projeto, a probabilidade de crescer ainda mais é maior, né? Então a gente sempre tem essa dinâmica. Daqui a pouco a Mariana tá tocando lá o time com os estagiários, com toda a turma lá no escritório, né? Até postei esses dias, ela foi lá trabalhar e dormiu. Não sigam o exemplo dela, tá? Vocês que trabalham com a gente aí não dormem no serviço, não. Sensacional. Mas é muito legal. Mas, Davi, antes da gente falar de gestão, dos desafios que vocês enfrentam lá, fala um pouquinho hoje como é que é a sua atuação hoje no direito dos autistas. É uma área tão nobre, né, Suto? Você tem ali um cuidado, as mães atípicas que passam por algumas dificuldades para conseguir o tratamento, né, para os seus filhos. Como é que é isso aí lá no escritório? Como é que é a dinâmica de atuação que vocês têm lá no Davi Leão, advogados? Júlio, essa é uma realidade e até interessante ter a oportunidade de falar sobre isso aqui com você e com você que está nos assistindo, porque, de certa forma, o autismo, e aí eu digo como diagnóstico, ele sempre existiu, mas hoje nós temos a última pesquisa de um instituto americano oficial, mais renomado, que de 1 a cada 36 crianças hoje estão dentro do espectro. Então, o diagnóstico cresceu muito, o acesso à informação também cresceu muito com a internet, o autismo sempre existiu, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, tanto que tem adultos hoje recebendo o diagnóstico de autismo, mas com isso vem uma carga de novidade para muitos pais, para muitas famílias, e você não... A maioria das famílias hoje, ao receberem o autismo, até pela questão pejorativa, até pela falta de informação, então as pessoas acham que é uma doença, que o autismo é uma doença, quando o autismo não é uma doença. Tem muita desinformação. Você já viu uma situação, talvez você já tenha se deparado no shopping, num consultório médico, às vezes de uma criança fazendo uma birra, uma tolice, alguma coisa... E aí, quando não se tem informação, quando não se tem conhecimento disso, às vezes aquela criança pode ser uma criança atípica, com autismo, que pode estar tendo ali uma crise sensorial por alguma espécie de estresse que ela pode estar associado à condição dela. E ali nós, enquanto pessoas que não temos conhecimento, outras pessoas que não têm conhecimento disso, podem achar, poxa, mas que pais, né? Que criança mal educada. Então, com isso, vem uma carga e uma responsabilidade até nossa, enquanto escritório, enquanto profissionais que trabalhamos com isso, de difundir informação, de dar acesso à informação a essas pessoas. Então, cada vez mais o diagnóstico tem aumentado. A expectativa é que daqui a pouco tempo nós tenhamos aí um número bem expressivo já com diagnóstico no Brasil de crianças com autismo. E vendo essa realidade, vendo a necessidade dessas famílias terem acesso, por exemplo, a um tratamento médico digno, de qualidade, seja pelo seu plano de saúde, seja pelo SUS, a ter
a receber essas crianças ou essas pessoas dentro do espectro na escola para prestar um auxílio, né, uma educação, ter uma educação inclusiva. Muitos direitos são sonegados. Também nós temos a parte da assistência social, que é a previdência social, que essas pessoas podem ter direito a algumas que se enquadrem nos requisitos, a um benefício, não tem acesso, não sabe. Então, a gente trabalha dentro do escritório, Júlio, no Davi Leão Advogados, com muito propósito, muita responsabilidade e difundindo o acesso à informação, não só garantindo direitos, que é o nosso papel, né? O advogado, ele é um instrumento ali para garantir o acesso à justiça, mas a gente trabalha muito dessa forma. Então, eu posso dizer para você que nós temos um trabalho. Quando a gente recebe um cliente do escritório, a gente não apenas recebe, faz uma reunião, a gente faz um acolhimento, né? Quando eu entro com uma ação, eu não entro com uma ação, eu estou realmente ali buscando melhorar a vida daquela pessoa. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade, principalmente por esse fator. É um fator social que veio crescendo agora, veio sendo difundindo muito mais agora, e nós temos muita desinformação nesse meio e muita falta também de informação a respeito dos direitos. Então, eu posso dizer para você que a gente trabalha assim com 3 pilares dentro do direito dos autistas: o acesso à saúde, o acesso ao tratamento médico, seja pelo SUS, seja pelo plano de qualidade, o acesso à educação dessas crianças, uma educação inclusiva, uma educação de respeito, né, pelas escolas, e dentro do cenário da previdência social, que é garantindo direitos também, né, como benefícios e etc. Então, dessa forma que a gente, de uma maneira macro, é que a gente enxerga o que a gente faz dentro da área, né, do direito dos autistas. Pô, sensacional. Antes da gente entrar nesses temas, né, que são os tratamentos, né, tanto no SUS quanto no plano de saúde e a própria educação, você falou um tópico, você tocou em algo, um assunto interessante que pode ser que a nossa audiência não saiba. Você falou que o autismo não é considerado uma doença, né? Como é que é isso aí, essa definição? Cara, bem importante esclarecer isso. O autismo, ele tem uma causa multifatorial. Então, tem alguns estudos que apontam que a maior parte, talvez 80% dos diagnósticos, ele tem ali na sua gênese uma questão hereditária e genética. Às vezes, só hereditária e não genética por conta de mutações de genes. Sim. Você teve a Mariana agora, tá bebê recente, deve ter visto muito isso, lido muito sobre isso, ouvido alguns pediatras sobre isso também. Então, nós temos mutações que podem ali, pode ser só da criança, pode vir do pai, e a terceira e menor probabilidade disso é na fase intrauterina. Então, assim, nós temos uma causa multifatorial que não é considerada uma doença. Então, a criança, ela já é como se fosse uma deficiência no cérebro, que é de uma maneira mais fácil de se compreender. Sim. Mas ela é multifatorial, por isso ela não é uma doença, é uma condição e é um espectro. Por quê? Porque em determinadas pessoas, crianças, pessoas, ela pode se desenvolver de uma maneira. Então, você tem uma pessoa com nível de suporte 1, você tem uma pessoa com nível de suporte mais severo, nível 3. Então, a causa do autismo, ela não tem uma especificidade muito clara, mas ela passa por esses cenários, ela é multifatorial e ela acontece normalmente dessa forma, ou genética e hereditária, ou apenas genética e não hereditária, ou até na fase intrauterina. Um mito que falam muito é que a criança adquiriu o autismo depois de nascer, ou adquiriu o autismo porque... exposição de tela. Isso, exposição de tela. Então, tem muitos mitos, muita falta de informação nisso. Tá? Então, é muito por isso que o diagnóstico hoje tem aumentado, tem crescido. Sim. Então, e dentro dessa condição, qual que é o tratamento? O tratamento melhora, de fato, a qualidade de vida dessas crianças que foram diagnosticadas com autismo? Como é que é o tratamento? Fala um pouquinho pra gente, como é que é essa situação do tratamento, o que ele gera de benefício para as crianças e nas vias? Pô, tratamento no SUS, como é que é? Tratamento no plano de saúde, como é que é? E qual que é o custo desse tratamento? Vamos supor, a criança, o pai, a família está lá e teve essa surpresa, né, de ser desse diagnóstico, né, que o filho... Isso vai gerar um custo muito alto para a família? Fala um pouquinho aí para a gente sobre isso. Perfeito. Normalmente, Júlio, o tratamento ele é um tratamento terapêutico. Por quê?
É até importante esclarecer que, por exemplo, muitos pais vão se identificar e vão saber com o que a gente está falando aqui agora. Para se chegar ao diagnóstico, tem uma série de avaliações. Nós temos hoje um manual DSM-5 que vai lá colocar alguns critérios de avaliação, né? E o médico, o neuropediatra, o neurologista, ele vai verificar ali os marcos da criança, daquele desenvolvimento, vai verificar se a criança não tem fuga de olhar, não tem contato, né? Se a criança pega um carrinho para brincar, ao invés dela brincar aqui com o carrinho, ela fica brincando aqui com a rodinha só. Então, esses marcos, a fala, né? 1 ano e meio, tem um filho que está com 1 ano e meio, mas não, 1 ano e meio já era para estar falando. Então, tem alguns critérios para que se chegue nesse diagnóstico que vão identificar a questão de linguagem, a questão do processamento realmente. Sim. Então, é uma série de fatores que vai se analisar e normalmente o tratamento de uma criança com TEA, ele é terapêutico e multidisciplinar. Então, normalmente essa criança vai precisar de intervenção para sanar ali algum atraso no seu desenvolvimento que ela tem, vai precisar de uma terapia com psicólogo, por exemplo. Vai precisar de tantas sessões por semana com psicólogo. Mas aliado ao psicólogo, vai precisar desenvolver a fala, vai precisar passar terapias com fonoaudiólogo, vai precisar de um terapeuta ocupacional, de uma fisioterapia. Então, o tratamento do TEA, em regra, e aquilo que nós temos hoje já de evidência científica, né, é o que é comprovado principalmente pela ciência ABA, que é a chamada análise do comportamento aplicado. Então, hoje nós temos um tratamento para o TEA que é chamado padrão ouro, com análise do comportamento aplicado, que é o que nós temos de mais eficaz de evidência científica com relação a isso, que uma criança com TEA, a depender do caso, porque é casuístico, é cada criança, ela vai ser colocada ali num plano terapêutico para, com muita intervenção, ou pouca ou média intervenção, ela conseguir adquirir uma melhor condição para o seu futuro. Seja uma questão da linguagem, seja uma questão do desenvolvimento. E esse tratamento, Júlio, ele é um tratamento considerado de alto custo, porque ele vai envolver toda uma equipe multidisciplinar e às vezes vai precisar envolver profissionais que vão precisar fazer intervenções até no ambiente escolar, vão precisar acompanhar essa criança na escola durante o período de 4 horas por dia que a criança passa na escola, vai precisar, por exemplo, de um assistente terapêutico dando todo o suporte, né, na escola. Então, é um tratamento que é considerado de alto custo, tá? Diante dessas intervenções, da multidisciplinariedade do tratamento. E é um tratamento, infelizmente, que hoje nós temos muita dificuldade de acesso no plano de saúde, embora seja obrigatoriedade do plano de saúde arcar com toda a cobertura do tratamento ABA, mas também é um tratamento deficiente no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas que não têm um plano e precisam do SUS não vão ter, por exemplo, ABA no SUS, porque a ciência ABA não é padronizada no SUS. Sim. Ela não tem esse critério de ter essa padronização no SUS. E pelo plano de saúde tem muitas famílias lutando pelos seus direitos para conseguir aquilo que merecem, né? Que é um tratamento realmente verdadeiro, com a ciência ABA, com aquilo que a criança merece para alcançar os marcos ali do seu desenvolvimento. Então, essa é a tônica do tratamento das crianças com TEA. Mas vamos supor, então, você falou que no SUS, o SUS não contempla esse tratamento. E como que faz essas crianças que os pais não têm plano de saúde? Como é que elas fazem para ter acesso a esse tratamento? Infelizmente, o que o SUS vai oferecer são tratamentos convencionais, né? Com psicólogo, com médico, neuropediatra. Não vai ter aquele tratamento mais completo, especializado, completo, aquilo que a ciência entende hoje como padrão ouro. E aí, por isso, muitas pessoas têm buscado a judicialização. Porque não é porque o tratamento não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde que essa família tem que se conformar a receber um tratamento, por exemplo, que não é o que o médico prescreveu, o adequado. Porque a gente tem um caso que uma família assim, falou assim para mim: doutor, eles querem me fornecer um engana-bobo. Eles querem que eu vá lá, aceitem o que eles estão me propondo, quando o médico, que é quem conhece as necessidades do meu filho, falou que não é o convencional, que ele precisa de estímulo com a ciência ABA, que ele precisa de uma terapia ocupacional com integração sensorial, que é totalmente diferente. Então, quando não se consegue esse acesso, muitas famílias têm buscado a judicialização para conseguir, porque com a judicialização, embora não esteja padronizado no sistema do SUS,
você deve e tem direito de buscar a cobertura desse tratamento com as especialidades necessárias por meio de uma ordem judicial, de uma decisão judicial. Então é possível a pessoa que não tem plano de saúde ter acesso ao tratamento adequado, mesmo pelo SUS, judicializando. Totalmente possível. Totalmente possível. Bom, porque tem gente que não tem condições de ter um plano de saúde, mas não vai ficar desamparado se procurar um advogado especializado, porque nós temos o advogado que ele é especializado em direito da saúde, e nós temos o advogado que, além de ser especializado em direito da saúde, ele é nichado no direito dos autistas, né? Que sabe os caminhos, né? Como o escritório Davi Leão, advogados lá que tem essa especialidade, né? E tem conseguido resultados assim, incríveis para os seus clientes. E com relação ao plano de saúde, o plano de saúde geralmente cobre, você tem que judicializar também, como é que fica isso? Agora, para os usuários de plano de saúde, né, que pagam caro, né, na grande maioria das vezes, eles são contemplados por essa terapia? Perfeito, Júlio. Com relação aos usuários do plano de saúde, já é um pouco diferente porque o plano de saúde tem previsão para realizar a cobertura desse tratamento. Então, por exemplo, o órgão regulador do plano de saúde, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vai dizer que é direito lá do paciente receber todo o tratamento de acordo com a prescrição médica, pelos métodos prescritos pelo médico. Só que o que acontece na prática é porque há tanta dificuldade com relação ao plano de saúde. O plano de saúde não deixa de ser uma empresa que visa o lucro, uma empresa privada, que embora forneça o acesso à saúde e tenha a correlação até com a Constituição Federal, que é o direito do acesso à saúde, artigo 6º da Constituição está lá positivado isso, o plano de saúde é uma empresa privada. Sim. E por ser uma empresa privada que visa o lucro, nós vamos ficar ali numa linha tênue. O plano de saúde vai ficar ali numa linha tênue, porque ele visa lucro, quer diminuir custo, mas precisa estar obrigado por uma norma regulamentadora a fornecer de forma integral todo o tratamento. Por exemplo, ciência ABA, o plano de saúde tem que fornecer a metodologia, o tratamento com a ciência ABA, com integração, uma terapia ocupacional com integração sensorial, mas nós temos na saúde suplementar, no âmbito dos planos de saúde, muita escassez, muita falta de clínica credenciada, muita lista de espera. Então, eu tenho uma família que precisa do tratamento, o médico falou que precisa começar imediato. E aí ele se depara dentro do plano de saúde com uma lista de espera de 6 meses, de 1 ano. E o tratamento de autismo, as pessoas não têm um prazo de alta. Você vai se submeter a um tratamento contínuo, evolutivo por prazo indeterminado. Então, imagina uma família que precisa que a criança inicie as terapias, que comece a intervenção, porque vai ajudar na escola, vai ajudar em casa, vai ajudar em toda a sua vida e tem que ficar integração um ano. Social, né? Integração social, isso é para o futuro dessa pessoa, né? Porque quando tem alguns médicos que até falam de forma muito, muito fundamentada, que pode gerar até mesmo questões como suicídios lá na frente. Nossa. Porque a pessoa ela não vai conseguir se desenvolver de uma maneira e se integrar na sociedade da maneira correta, ou pelo menos que é esperado. Então, com o plano de saúde, a cobertura é obrigatória, sim. Você deve exigir esse direito do seu plano de saúde, todas as terapias, carga horária, especialidade, não abra mão disso. Mas o que se depara é a escassez de atendimento, escassez de clínica, escassez de profissionais. E aí a saída é, normalmente, a judicialização. Você tem ali a ANS para fazer um procedimento, reclamar. Quando a ANS não resolver, a única saída dessa família é também a judicialização. Como a nossa audiência ela é quase que majoritária de advogados, né? Mas pode ser que tenha advogados vivendo esse cenário, que eu vou perguntar agora, ou pessoas que não são da advocacia que têm um filho com diagnóstico. Que é um cenário, Davi, que eu queria que você explicasse para a gente, que é o seguinte: a pessoa é uma usuária de um plano de saúde, só que ela mora numa cidade que não tem nenhuma clínica credenciada. E aí vai ter uma clínica credenciada numa cidade que está a 50, 60, 100 quilômetros de distância de onde que ela está. Como é que faz nesses casos? É possível você pedir ou não tem? Ela tem que se contentar em ver o filho não ter essa evolução a partir do tratamento, porque não tem clínica na cidade onde ela mora. Como é que fica isso? Existe alguma coisa que pode ser feita? Existe, isso é totalmente possível e é escondido do usuário do plano de saúde essa informação. Isso é uma norma da ANS também,
que vai falar que quando a operadora de saúde não tem o profissional no município de residência ou até no município limítrofe, vizinho, mas desde que seja viável. Esse município vizinho não pode ser um município que eu tenha que demandar 3 horas para me locomover para ir, 3 para voltar, tendo que submeter a minha criança a mais 3 horas de terapia. Imagina, 3, 6... Um dia inteiro. Um dia inteiro. É impossível. Então, essa é uma questão que o plano de saúde, quando não tem no município, ou ele vai arcar com os custos do deslocamento para colocar essa família no município vizinho, ou seja, dar acesso, dar opção, viabilizar o atendimento. Quando você contrata um plano de saúde é para isso, é para garantir a cobertura de acesso à saúde. Então, não tem na cidade o atendimento, ou o plano de saúde arca com esse transporte, ou o plano de saúde faz a chamada garantia de atendimento. Ele precisa pagar por um prestador particular no município do usuário para que ele possa ser atendido por um profissional particular, já que o beneficiário não tem culpa, sendo custeado pelo plano. O beneficiário não tem culpa do plano não ter uma rede credenciada, não ter um profissional credenciado no seu município. Então, a cobertura é obrigatória. Então, não tem na cidade, ou o plano vai custear isso por meio de próprio transporte, por meio de um reembolso a você, ou o plano de saúde vai fazer a garantia de atendimento, que é fornecer esse atendimento por meio de um profissional particular, o plano pagando toda a despesa desse tratamento. Pô, legal, tá vendo? Você que se encontra nessa situação, tem uma saída, né? É você procurar um escritório especializado que consiga resolver e que tenha esse conhecimento vasto que o Davi apresentou aqui pra gente, né? É muito importante você contar com profissionais assim. Mas, Davi, você tem crescido muito, o escritório está aí, né, ganhando destaques no meio, né, prospectando cada vez mais clientes. E aí eu entendo que quanto mais a gente cresce, mais problemas vão surgindo, né? Porque aí você não consegue crescer sozinho, você tem que contratar pessoas. E aí aquele advogado que está nos assistindo e que insiste em trabalhar sozinho, dar conta de tudo, ele faz tudo. Como é que tem sido hoje a sua experiência de ter um escritório com pessoas trabalhando? Me fala um pouquinho aí hoje desse cenário atual que você vive, de ter uma equipe com 6 ou 5, 6 pessoas, né? Isso. E ter os desafios disso, né? De gerir uma equipe. Como é que é isso aí para o advogado que tem medo de contratar, que acha que ele vai crescer sozinho, mas você não vai crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho, né? Júlio, eu posso falar para você que a dor do crescimento talvez ela seja até maior do que a dor do início. É interessante que a gente vive fases e momentos da nossa vida e a gente vai encontrando esses desafios, se deparando com eles, mas a dor do crescimento, só tem essa dor quem experimenta o crescimento. Porque se você não experimentar o crescimento, se você tiver um mindset fixo, por exemplo, de falar, não, eu cresço sozinho, eu vou conseguir dar conta de captar 100 clientes, entregar para todos, falar com todos, e aquele famoso bater o escanteio e correr para cabecear, para fazer exatamente. Então, chega uma hora que você não consegue, é humanamente impossível, e se você quiser crescer, você vai precisar contratar, você vai precisar crescer em gestão, crescer em conhecimento, em instrução realmente, ser um delegador de tarefas, não uma pessoa que só vai transferir a tarefa, né? Mas delegar, acompanhar realmente, treinar as tarefas, treinar para que aquelas pessoas possam executar dentro de um padrão de qualidade aceitável ali do seu escritório. Mas a dor do crescimento é natural, isso você fala muito para a gente tem aprendido bastante isso com você. Por que ela é natural? Porque ela vem acompanhada realmente desses desafios. Sim. E a gente até interessante, essa semana mesmo a gente está lendo um livro lá em casa, eu e a Lorena, Gestão de Alta Performance, e o autor fala, você precisa reinar sobre o caos. Verdade. Então, nós não temos que ter medo do caos, do desafio, de contratar. Teve gente que passou pelo meu escritório 2 semanas, eu acho que deve, se duvidar, pegou todo o meu banco de peças, né? Mas não tem nenhum problema com relação a isso, porque eu não tenho medo do crescimento, eu não tenho medo de contratar um advogado, eu não tenho medo de começar um processo de treinamento com ele, de entregar algo para ele realmente, e para que a gente possa seguir. E para quem não fizer sentido, tá tudo bem, mas a gente tem que reinar sobre o caos, a gente tem que superar esses desafios para crescer. E você vai ver que eu gosto de uma analogia que o Flávio Augusto faz, que a nossa vida ela vai passando de fases,
mas isso tem uma explicação. As sinapses cerebrais, a gente vai passando por aquela fase, opa, já sei como é. Sim. Se eu tiver algum deslize, eu já é que nem um videogame. Eu até volto até resetei ali o videogame, mas eu já sei passar por aquela fase. Exatamente. Eu já passei por aquela fase, então eu já vou muito mais rápido. Então, o crescimento ele é natural e a gente tem que reinar sobre ele, crescer e procurar evoluir sempre. Exatamente. E tem uma frase, um código que eu sempre digo que é: você não é a fase que você está vivendo. Então, às vezes você está passando por uma fase do caos, né? E você se desespera, e você não tem essa dinâmica de reinar sobre ele, reinar sobre o caos. E, cara, o crescer dói. Não tem como. Se você entra nesse flow, nesse fluxo de crescimento, nessa linha ascendente, cara, vai doer, velho. Porque, pô, antes era só você. Agora você e mais 5, 6, 7, 10, 20 colaboradores. Então é óbvio que é muito mais desafiador. Então você experimenta a dor de crescer, mas existe uma dor que é muito maior do que a dor de crescimento, que é a dor de não crescer. É você ficar fazendo aqueles movimentos repetitivos, sem instrução, sem se associar com pessoas que estão fazendo e permanecer estagnado por conta de uma mentalidade de escassez. É aquele cara, eu não vou contratar porque eu vou treinar um cara para ser meu concorrente. Isso é uma idiotice, velho. Por quê? Porque o jogo é esse. O que eu faço? O colaborador entrou no meu escritório, ele vai receber toda a instrução necessária para ele performar ali. Ah, não, mas se ele sair amanhã? Se ele sair, amém, que ele performe lá onde ele estiver, se ele quiser seguir a carreira solo. Por quê? Porque eu entendo que nós temos que entregar o melhor. Nós sempre vamos entregar o nosso melhor, as pessoas sempre vão entregar, né? O colaborador entrega o melhor, nós entregamos o melhor e está tudo bem. Cada um vai buscar esse crescimento e fazer aquilo que faz sentido, que está alinhado com o propósito. Mas, pô, Davizão, que papo passou voando. A gente está aqui 1 hora conversando e passou assim, voando. Mas me fala aqui hoje, quais são os seus maiores desafios na advocacia? Júlio, hoje a minha maior dor na advocacia, ela vai passar pela questão da liderança. Por que eu vou falar isso? Porque hoje, o atual estágio que eu estou vivendo do nosso negócio, eu considero que a liderança seja... eu não acredito que a liderança ela seja nata, seja um dom. A liderança a gente adquire, a gente desenvolve, a gente exerce. E passando pela dor do crescimento, eu considero que a liderança é um dos mais complexos atributos a ser desenvolvidos, pelo menos para quem quer performar. Porque, Júlio, ela vai passar por várias peças do quebra-cabeça. Você vai precisar... a gente leu um livro recentemente que fala de sete camadas do líder. Tem o líder coach, tem o líder bonzinho, tem o líder autoritário. Então você vai precisar ser um pouco de cada, saber ter essas skills um pouquinho para aplicar no momento. E é isso que a gente tem buscado. Eu, particularmente, tenho buscado crescer, principalmente em grupos de mastermind, como o Maximind, grupos de mentoria, como nós estamos hoje inseridos, né, aqui no nosso ecossistema da mentoria do Júlio Máximo. Então, hoje, desenvolver lideranças, desenvolver habilidades, soft skills, para você lidar com colaboradores, com prestadores de serviço, com clientes. E isso a gente não aprende, né, na faculdade, nem num curso de pós-graduação. Isso a gente vai aprender, como eu falei, inserido com advogados, por exemplo, no grupos, né, de advogados que já passaram por isso, que estão aí há 12... Você está há 12 anos, Júlio? 12 anos, vou fazer 12 anos, que está aqui há 12 anos, né, se evoluindo, crescendo, aprendendo, errando, acertando, batendo cabeça, se desenvolvendo. Então, hoje, o crescimento, o amadurecimento, principalmente porque o digital nos proporciona isso, né? Isso é importante falar. O digital nos proporciona um crescimento acelerado. Você não pode nem precisa ser, né, uma pessoa que vai usar isso, vai trabalhar, quando você vê, o seu nome está lá na lata do lixo. Não, você precisa crescer, você precisa desenvolver, evoluir. Eu acho que essa parte hoje da liderança, para saber, né, gerir toda a estrutura de um escritório, que a gente não aprende isso na academia, tem sido algo que eu tenho me desenvolvido e que eu tenho gastado bastante tempo para me desenvolver também, para poder entregar, né, uma liderança forte, uma liderança que não é uma liderança autoritária,
mas também a nossa empresa não é democrática, mas não é autoritária. Exatamente. Então, saber aprender a lidar com as soft dosar, skills, dosar tudo isso e ter todo esse conhecimento, expertise no assunto, tem sido algo que eu tenho buscado me desenvolver bastante. Pô, sensacional, Davizão. Cara, muito feliz aqui com a sua presença. Você deu uma aula, né? Eu não esperava menos do que isso, né? Você é um fenômeno. A gente sabe que é um cara que de fato domina o que tem feito, tem crescido muito, tem se apresentado um grande gestor também, né? Lidando com esses desafios do crescimento. Cara, agora deixa um conselho aí para os nossos amigos advogados que estão, às vezes, iniciando a jornada, que querem um dia se tornar uma grande referência como você é. O que você diria para essa turma que está chegando agora, ou até para os advogados que estão aí já numa jornada, mas não conseguem romper? Qual seria o conselho que você daria para eles? Júlio, o conselho que eu deixo é aquilo que, primeiro, que faz sentido para mim, faz parte dos meus últimos anos de vivência. Isso mudou o meu jogo, mudou meu mindset também. Uma das coisas que mudaram é sair da zona de conforto, né, e realmente entregar e proporcionar para as pessoas aquilo que você sabe fazer de melhor. Se tem uma coisa que eu descobri nos últimos anos, que tem pessoas que precisam daquilo que só você sabe fazer de melhor. Então, tem coisa que eu não sei fazer, mas que o Júlio sabe fazer e só ele pode entregar, porque nós somos únicos, irrepetíveis, não existe outro Júlio, não existe outro Davi. O sol nasce para todos também. Sim. Então, a área do direito da saúde, do direito dos autistas, tem muito espaço para quem quiser entrar, para quem quiser entrar na mentoria, conhecer um pouco mais do assunto. A gente está aqui para transbordar realmente. Mas essa mensagem final eu falo, e eu queria deixar aqui para você, que existem coisas que só você pode fazer de melhor pelas pessoas. Então, é o que eu falo para o meu time. A partir do momento que eu decidi romper o pacto com a mediocridade, que eu falei, daqui a 20 anos eu quero ter uma conversa com o Davi. Eu tinha 31 anos quando eu fiz essa reflexão. A reflexão foi o seguinte: daqui a 20 anos, eu sentado no sofá, qual que é o conselho que eu quero dar qual que é as palavras que eu quero falar para o Davi de 31? Sensacional. Fantástico. E aí eu refleti sobre isso e naquele momento uma chave mudou na minha vida. Eu falei, eu quero falar para o Davi de 31 anos, muito obrigado. Valeu a pena. Muito obrigado, porque se não fosse a decisão dos 31 anos, nós não estaríamos aqui hoje. E aí passa o filme da família na mente, passa o filme já de uma carreira consolidada. Sim. E aí você age, quando você vê o futuro, você começa a agir. Então, naquele momento ali, eu rompi com a mediocridade na minha vida. Eu falei, tem muita gente precisando daquilo que eu sei fazer de melhor. E eu tô calado, eu tô escondido aqui, né, dentro de um escritório, com todo respeito, né, mas eu tô aqui escondido dentro do escritório. Então, tem muita gente que precisa daquilo que só eu sei fazer de melhor. E esse é o conselho que eu quero deixar para você, que eu falo todos os dias praticamente para o nosso time, dentro do nosso ecossistema. Faça o seu melhor sempre. Existem pessoas que precisam daquilo que só você sabe fazer de melhor. E é isso que eu tenho feito, é esse conselho que eu deixo para a turma. Espero que faça sentido aí para alguns. Sensacional. Fala novamente aí para a turma o seu Instagram, a gente vai deixar na descrição, mas é bom, né, para a galera te procurar lá. O nosso Instagram é @DaviLeãoAdvogados, tudo junto, no plural, tá? @DaviLeãoAdvogados. Lá você vai encontrar muita informação sobre direito à saúde, direito dos autistas, tratamento médico, terapia, e vai encontrar também muitos códigos aí, como o nosso mentor costuma dizer aqui. Davizão, valeu demais aí Eu que agradeço. Tempo. A hora voou, né? O papo tava bom e foi top demais. Acredito que a galera vai curtir bastante. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, porque o Davi deu uma aula aqui sobre direito à saúde, sobre direito dos autistas. Assista novamente esse vídeo para você pegar os códigos e quem sabe essa não possa ser a sua próxima área de atuação. Às vezes você está aí fazendo transição de carreira, você está numa outra profissão, quer começar a advogar, você que às vezes já tem até aprovação na OAB, quem sabe não pode ser uma área extremamente lucrativa e que vai fazer seu escritório crescer cada vez mais. Então, esse foi mais um episódio do Máximo Cast. Esteja com a gente aí acompanhando, porque semanalmente vamos distribuir conteúdos aqui para você, conteúdos como esse de valor para te levar para o próximo nível na advocacia. Fechou? Tamo junto e bora para cima!
so far from our home. We don't know where we going. Blackout, no power zone. We don't know where we going. My home is gone. They need you to show them, so turn them lights on.